Eu quero meditar com você na palavra do Senhor. Vamos ler um texto bíblico aqui que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, aqui no versículo 13 do capítulo 3 de Colossenses. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Meus irmãos, isso é praticamente um mandamento em que o apóstolo Paulo escreve à igreja dos Colossenses, dizendo para eles, enfatizando aqui uma narrativa bíblica profunda sobre o perdão. E é encontrado nas histórias em que Jesus conta, nas parábolas em que Jesus conta, várias histórias acerca do perdão. Jesus diz acerca de um grande rei que desejava quitar suas dívidas, e nessa história havia um homem que devia uma grande quantia ao rei, e esse homem era incapaz de pagar essa dívida. Contudo, o rei teve misericórdia, sabia que ele não poderia pagar e perdoou. Só que, posteriormente, esse homem que foi perdoado, ele encontrou alguém que lhe devia uma quantia de dinheiro. Em vez desse homem que foi perdoado pelo rei demonstrar misericórdia e perdão e fazer o mesmo, ele encarcerou esse homem até que a dívida dele fosse paga. Quando o rei que havia o perdoado tomou conhecimento dessa atitude dele, dessa hipocrisia, o rei ficou indignado, mandou prender esse homem que havia perdoado e mandou encarcerar ele. Só que se nós pararmos para refletir honestamente sobre essa passagem, nós podemos nos identificar de alguma forma com essa história. Por quê? Quantas vezes escolhemos não perdoar alguém, mesmo recebendo alegremente o perdão de Deus em Cristo Jesus por nós? Estávamos perdidos, estávamos no lamaçal do pecado, estávamos na sarjeta. Jesus nos perdoou, demonstrando, pagando a nossa dívida que nós não poderíamos pagar. Todos nós, irmão, cometemos erros, já nos rebelamos contra Deus. Cada transgressão vai contra os caminhos de Deus e sua palavra. Só que, embora alguns pecados tenham consequências mais graves do que outros, todos esses erros nos impedem de alcançar a perfeição divina, a vontade de Deus. Agora, perdoar não significa necessariamente apagar a dor causada. Só que perdoar nos auxilia na cura e no avanço em nossas vidas espirituais. Nós nunca teremos pleno conhecimento da história de vida de outra pessoa, nem sempre vamos compreender como suas experiências impactam suas decisões. E é por esta razão, irmão, que a empatia é uma qualidade tão importante no cristianismo. Demonstrar empatia requer que nós coloquemos no lugar da outra pessoa que nos ofendeu e escolhamos perdoar essa pessoa, carregar os fardos dela. Isso foi o que Jesus fez. Quando ele veio à terra, ele experimentou a vida humana, ele tomou sobre si os nossos pecados ao morrer por nós naquela cruz. Ainda que todos nós ofendemos a Deus com os nossos pecados, ele entregou a sua própria vida para nos perdoar e nos redimir. E a Escritura nos diz, a Escritura nos afirma que Jesus já nos perdoou. E Jesus, ele não pede nada de nós que ele já não fez primeiro. Ele pede que nós venhamos perdoar o próximo. É isso que Deus quer de nós, para que venhamos experimentar o perdão de Deus em nossa vida. O perdão de Deus vem sobre nós e também Deus deseja-nos que perdoamos a outros. Que Deus te abençoe nesta palavra de reflexão nessa manhã, em Cristo Jesus.